Olá, seja muito bem-vindo ao programa Identidade Feminina, exibido aqui pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Hoje, a minha entrevistada é jornalista, militante, ela é diretora do grupo Tortura Nunca Mais e também do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no estado de São Paulo. A minha entrevistada é Rose Nogueira. Oi, Rose, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da TV Câmara e pela disponibilidade em ser entrevistada. Obrigada a vocês que também me permitem estar no meu ambiente. Eu sou de TV, então estar no estúdio para mim é uma maravilha, onde eu passei a maior parte da minha vida. 50 anos de jornalismo. 50 anos de jornalismo. E veio a São José do Rio Preto, inclusive, para ministrar uma palestra a estudantes de comunicação, sim, futuros profissionais. Aliás, eu não sei se a senhora, você, como é que eu devo chamá-la? Você. Você, eu tenho essa liberdade. Por favor. Os profissionais hoje, primeiro, segundo, terceiro ano de uma graduação, eles já podem ser considerados jornalistas, não é? Eles não precisam esperar o quarto ano ou canudo para, de fato, se comportarem como profissionais. Eu gosto de dizer, a primeira coisa que eu gosto de dizer para os estudantes, principalmente, mas para os profissionais. Falei isso outro dia para o Goulart de Andrade, que fez 80 anos no programa Roda Viva. O que um jornalista mais gosta? Do quê? Todo mundo fala. De saber. De saber, uma boa história. Uma boa história. Perguntar é nossa única prerrogativa, na verdade. O que jornalista mais gosta? Na verdade, é de outro jornalista. Como é bom ser jornalista, como eu adoro a nossa profissão. E eu sempre acho, claro, cá comigo, com todo respeito às outras todas, que o jornalismo é a profissão mais linda do mundo. É fascinante. Depois de 50 anos, continua encantando. Continuo acreditando, continuo, como é que se diz, acompanhando os alunos de jornalismo e dizendo para eles que a primeira aula de jornalismo, todo mundo pensa que é o quê? Como, quando, onde, porquê, quanto, né? O que a gente chama de lead. Não é. A primeira lição de jornalismo é eu sei, você sabe, ele não sabe. A primeira lição de jornalismo é que a informação é um dos direitos do homem, é um dos direitos humanos. Então, todos têm o direito de se informar. E essa é a nossa obrigação, essa é a nossa profissão. É levar a informação aos outros para que as pessoas pensem o que quiserem com aquela informação. E mesmo com todas as mudanças no perfil do profissional, o jornalista de 50 anos atrás certamente não é o mesmo profissional de hoje. Não. Essa prerrogativa continua sendo a mesma. Olha... Essa argumentação inicial deve ser mantida pelo jornalista. Claro, assim como a segunda aula, que é o como, quando, onde, porquê. Assim como a parte da primeira aula, que é eu sei, você sabe, ele não sabe, que é todo fato tem dois lados, pelo menos. Nós temos obrigação de ouvir o A e o B. Né? A Maria e o João, como me ensinou o Hermínio Saqueta, foi foca do Hermínio Saqueta, velho, maravilhoso. E até hoje eu uso muita coisa que eu aprendi com ele. Porque no meu tempo, a gente entrava muito jovem na redação e os profissionais absorviam aqueles que eles percebiam que tinham a vocação. Não existia ainda na USP, por exemplo, a ECA, né? Não existe o curso de jornalismo normal. Existia na Casper Liber um belíssimo curso, mas era particular e não era regulamentado. Então, a maioria, como eu, entrava aos 17, 18 anos e alguém acreditava em você e te ensinava. Então, que era o foca. O foca é o deslumbrado com tudo, acha que a sua matéria é a principal do país, do mundo. E eu fui foca do Hermínio Saqueta. Tive essa honra, esse privilégio. Aliás, grandes profissionais passaram pela sua trajetória, participaram da sua história. Conheci, sim, tive esse privilégio de conhecer tanta gente ótima, mas agora também está se formando
gente ótima, que vai ocupar os lugares, que vai fazer coisas boas e que tem feito também. Inclusive em São José do Rio Preto, um dos temas principais da sua palestra, desse contato com os jovens jornalistas, é um assunto que a gente sempre debate no meio, e mesmo quem não é jornalista conhece Vlado Herzog, que também Vladimir participou. Herzog. Vladimir Herzog. Vlado, nosso Vlado. Uma referência no jornalismo, na política nacional e na transformação da história do Brasil. Verdade. 40 anos da morte de Vladimir Herzog. E é sobre isso também o seu trabalho atual, não é isso, Rosi? Eu tenho essa semana toda aqui, não é, tentado me dedicar ao máximo a lembrar o Vlado. E esses últimos 40 anos também. O Vlado foi meu professor, anteontem, no sindicato, falei isso. Quando entrei na TV, foi na TV Cultura, eu vinha da imprensa. Eu vinha da Folha e da Editora Abril. Da Folha da Tarde, Shopping News, onde eu aprendi muito com o Saqueta, Folha da Tarde. Na Editora Abril fui repórter de 4 rodas. Depois fui editora de texto da Enciclopédia Abril. Quando a Enciclopédia acabou, chegou no Z, eu me lembro, estava na janela, lá, ali na Rua do Curtume, na Editora Abril, e olhei, alguém falou, ali é a TV Cultura. Para chegar na TV Cultura, ali ainda eram terrenos meio abandonados, tinha uma trilha, assim, no mato, no terreno. Eu fui por ali, bati lá, falei, olha, eu queria fazer televisão, queria trabalhar aqui. E era o Jorge Bordocan, que era o chefe de reportagem, e ele falou, então venha para cá, segunda-feira. Foi assim que eu entrei na TV. E quando eu entrei, eu achei que eu tinha enlouquecido, porque eu não entendia nada do que eles faziam. Era um outro eu universo. Vinha da imprensa, da máquina de escrever, da Olivetti, e embora se usasse muito ainda a máquina de escrever, bastante, mas o que era uma moviola? Como é que a TV ia para o ar? Como é que existia tudo isso? Adaptação Como é que de se linguagem. monta? Exato, o texto com a imagem. E tinha um cara que chegava lá pelas 5 da tarde, que a gente chamava de Magnífico Fechador. O fechador magnífico era o Vladimir Herzog. E ele vinha, eu me lembro de uma repórter brincando, dizia assim, Vlado, vem salvar minha matéria. E ele pegava a gente, e a gente ia para, no meu caso, que era redatora de Internacional, os filmes que chegavam, com o texto que eu tinha feito, ele me ensinou, leia o texto em voz alta e vá acompanhando com as imagens. E o Lalau, que era o montador, não era nem editor, se chamava montador. Uma viola é de filme, era película, filme preto e branco. Então o Lalau, seguindo o Vlado, junto comigo, ali me ensinando. E o Vlado, eu me lembro, citei essa conversa, essa aula, que o Vlado falou, você sempre põe a deixa no ponto final. Não tem nada mais feio que deixa alta, né? Que o cara ainda está falando, a pessoa ainda está falando e você espera. Perdido. Ponto final. Mas se de repente no ponto final ele faz, isso é uma informação, deixa o ar. Entende? Então a parte subjetiva também de cada reportagem, de cada matéria que vinha. E eu comecei a gostar tanto, que eu mal saía da moviola com Lalau. Me aprimorei muito, não é, na questão da Internacional, naquela época, anos 70, você tinha a Guerra do Vietnã, você tinha a Guerra Fria, você tinha, por exemplo, na TV Cultura, eu cobri a Revolução dos Cravos de Portugal. Nós fazemos trabalhos de fôlego em todas as áreas. Cobri a eleição francesa, também em 74, que ganhou Giscard d'Estaing, e eu comi uma barriga. Foi uma barriga. Porque o mundo inteiro acreditava, não só eu, que o François Mitterrand ia ganhar, os socialistas iam ganhar. Então, os jornalistas que estavam cobrindo lá em Paris, foram todos para a sede do Partido Socialista esperar. Acontece que o Giscard ganhou por menos de 1%. Né? A direita, a centro-direita, o Giscard d'Estaing ganhou. E aí, quem é que foi lá me salvar? O Reale Júnior.
Realinho, nosso colega lá de Paris, correspondente na época da Jovem Pan. Correu para lá, porque eu tinha falado para ele que ia para lá, e ele me deu uma entrevista, me salvou a matéria. Ele me deu uma entrevista falando da eleição. Contornou então, a situação? Sim, em português, que maravilha. E a gente mandava as matérias, sabe como? Que não tinha satélite ainda. Mandava via Varig. E tinha que correr no aeroporto, entregar para o piloto a latinha fechada, com fita crepe, que seria sempre revelado aqui na TV Cultura no Brasil. Então, fazer jornalismo tem essa parte linda, boa, inclusive, gostosa você atuou fortemente também no início da TV Mulher. TV Mulher. Que também na é um Globo, marco na TV comunicação Globo. Sim, no Brasil. Porque quando o Vladimir Herzog foi assassinado, na tortura, no DOI-CODE, da Rua Tutóia, na repressão da ditadura, ele se apresentou e foi morto no mesmo dia. Era um sábado, 25 de outubro de 75. O Vlado foi assassinado. Ele era meu amigo, meu diretor, porque aí ele já era diretor, não é? E eu já era editora de Internacional. Aí ele foi meu amigo, meu diretor, meu professor, sou amiga da família dele até hoje. E então eu decidi, eu fui embora, eu nunca mais entraria na TV Cultura. Não é verdade que eu não entrei, mas eu fiquei uns 20 anos sem entrar. E passei uns meses no interior, em Campinas, e depois precisava voltar ao trabalho. Aí fui para a TV Globo, não é? E fui editora do Jornal Nacional, de 76, se não me engano, a 79, quase 80. E aí fui fazer o projeto da TV Mulher, junto com o Newton Travesso, que é um gênio em TV. Até hoje referência. Até hoje, uma das maiores referências, junto com o Boni, Walter Clark. E eu com o Newton Travesso aprendi também muitíssimo, porque eu aprendi a fazer TV ao vivo e com notícia. E eu era a editora-chefe, ele era o diretor. Eu escrevi o programa todo quando estreou. E para a Globo foi uma coisa que era abrir o horário da manhã. As TVs naquela época começavam meio de 1 hora. Então a TV Mulher, além do assunto, que trouxe a questão da mulher de verdade, não é? Direitos, sexo, família, o direito ao trabalho, não é? As operárias camponesas sempre trabalharam, mas a mulher da classe média estava conquistando o mercado de trabalho, falando em realização e tal. Então, os direitos da mulher. E abriu o horário da manhã. Sem dúvida nenhuma, uma Então, transformação na televisão, no jornalismo e na televisão. Eu espero que sim. Depois nós fomos tendo uma equipezinha e tudo, mas a TV Mulher, a parte da manhã na televisão se deve ao Durval Honório na técnica, Ricardo Scalamandré no comercial, Newton Travesso na direção, e eu humildemente fazia os textos, editava e era editora também de conteúdo. Uma grande contribuição. E a Cíntia Bandeira, que era maravilhosa, nos ajudava. Então, a Cristina Sara, que veio para ser secretária e depois chegou a editora-chefe, hoje é uma grande profissional de televisão. Então, tudo isso nos deu, como é que chama? Uma vontade de fazer mais. E promoveu uma grande transformação. Isso. Rose, a gente precisa fazer um breve Claro. intervalo, mas no retorno ainda há muito que ser conversado e muito da sua história para o nosso telespectador aqui do canal 4 da NET e em TV aberta também no 61.4. Enquanto isso, você curte a nossa página no Facebook, segue o nosso perfil no Twitter e fica por dentro de todas as notícias da sede do Poder Legislativo. O Identidade Feminina volta já. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP.
Já estamos de volta com a Identidade Feminina aqui pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Hoje eu estou conversando com a jornalista Rose Nogueira. No primeiro bloco falamos bastante sobre comunicação, sobre algumas passagens interessantes do jornalismo no Brasil, Rose. Mas eu também gostaria de abordar uma questão importante. Falamos sobre Vladimir Herzog no primeiro bloco e a sua participação nessa luta contra a ditadura também foi muito importante. Você também se tornou uma figura icônica quando foi presa e até hoje é referência. Eu gostaria de falar a respeito dessa passagem, quando aos 23 anos você foi presa, sobre quais acusações, como é que foi esse episódio na sua vida? Bom, resistir à ditadura, para mim, qualquer ditadura é uma obrigação. É uma obrigação, sabe por quê? Não é só uma obrigação, é um direito. É um direito, um dos direitos humanos é resistir à tirania. Está lá na Carta dos Direitos Humanos, mas não está só na Carta de 1948 da ONU de Direitos Humanos e da Convenção de Viena de 93. Ela está na Bíblia. Está na Bíblia. Ora, quando se fala que Davi derrotou Golias, o que é isso? Resistência à tirania. Então, quando você nas cartas de São Tomás de Aquino, você vai encontrar o direito do homem na resistência à tirania. Não é? É um dos direitos. Você vai encontrar na Carta dos Direitos Humanos da Revolução Francesa. Você vai encontrar na Carta da Independência Americana dos Estados Unidos. Você vai encontrar na Carta da ONU de 48, referendada não, mas na Convenção de Viena, que transformou os direitos humanos em direitos humanos econômicos, sociais, culturais e ambientais também. Então, resistir à tirania é um dos direitos do homem. E foi isso que a minha geração, diante da ditadura, que crescia cada vez mais cruel no país, se posicionou. Você trabalhava na Folha da Tarde nessa época. Na Folha da Tarde. 20 e poucos anos, ainda jovem. Grávida. Na verdade, o seu filho tinha poucos dias. Meu filho nasceu em 30 de setembro. E eu fui presa em 4 de novembro. Quais eram as acusações, Rose? Bom, que nem eram acusações. Exatamente. Eu realmente emprestei, quer dizer, permiti que algumas reuniões clandestinas fossem feitas no meu apartamento. Eu não participei das reuniões, não participava, mas permiti que eles, que eram tão procurados, pudessem fazer a sua reunião. Outra obrigação do homem, que é proteger os perseguidos. Foram quantos dias de tortura, Rose? Não foram dias de tortura, foram várias coisas, e o que eu passei perto de pessoas que eu vi, não dá para você mensurar a tortura, né? Ela é cruel, psicológica, física. E a tortura é crime de lesa humanidade. Quando uma pessoa é torturada, a humanidade inteira está ofendida. Ela é ofendida. Então, todos têm que se posicionar contra a tortura, e ela é um crime universal. Foi, aliás, com base nisso que um juiz espanhol, Baltasar Garzón, prendeu o general Pinochet na Inglaterra, com base no fato de ser um crime universal. Então, o torturador é um criminoso onde ele estiver, não é? E por todos os tempos, que é imprescritível e inafiançável. E durante esse período de prisão, você esteve junto, hoje, a atual presidente Dilma Rousseff. Vocês eram chamadas as donzelas da Torre, Donzelas da Torre. Nós chegamos, no meu tempo, a ser umas 60, mais ou menos. Mas, antes disso, eu passei pelo DOPS, eu fui presa pelo DOPS, não fui presa pelo DOI-CODE, que matou Vladimir Herzog, e dezenas, centenas de outras pessoas, todas foram torturadas. Eu fui presa pelo DOPS, pelo Esquadrão da Morte, não é? Pelo delegado Fleury, Esquadrão da Morte, porque o promotor Hélio Bicudo provou que existia, e eram aqueles policiais. Mas eles mandavam, né? Mandavam no país, né? Era terrível. Aí nós fomos presos, foi de madrugada, assim,
e ele falou que ia levar o meu bebê, que tinha 1 mês, para o juizado de menores. Falei, não vai. Eu não sei o que me deu. Até hoje eu lembro, eu não sei o que me deu. Não sei. Falei, não, então eu não vou. Eu não vou. Com meu filho, no juizado na sua mão, não vou. E ele ainda, o delegado Fleury, falou assim, sabe quem eu sou? Eu falei, sei. Por isso mesmo, não vou. E aí ele falou, posso usar violência? Pode. Foi uma certa... Aí ele encostou num móvel que tinha assim, fazia assim. Eu tinha mais medo da cara dele do que do revólver que ele tinha. Aí ele deixou 2 investigadores comigo até o dia seguinte, ficaram lá comigo e falou, e quem chegar aqui está preso. E não levou meu filho. Então, isso para mim até hoje, e eu quero dizer para as mães, para todo mundo, que a maternidade é a coisa mais forte que tem no mundo. E aí, para a gente entender os animais, não é? Veja se você chega perto de uma gata que tem... O instinto de proteção é maior que tudo. Se você chega perto de uma cachorrinha que tem filhote, não chega, ela não vai deixar. E isso aconteceu comigo. Mas essas lembranças, as memórias que você tem desse período, ainda hoje, elas são vivas. Como é que você lida com isso? Como é que você usa isso no seu trabalho, junto ao grupo Tortura Nunca Mais? Em busca da justiça, seja onde for. Entende? Batalhando para que ninguém seja humilhado nem torturado. E eu não sei, eu não falei com ela, não sei se eu tenho essa liberdade, mas eu fiquei presa no DOPS. Uma das coisas mais comoventes da minha vida se passou com uma moça daqui de Rio Preto. Ela se chama Vera Lúcia Nicoletti. Ela e o marido dela estiveram presos e eu creio que nem foram processados. Muita gente, eles só batiam, viu, e punham na rua. Nem processavam. Eu fui processada, eu não sei se ela foi, porque ela ficou na minha cela, que era a cela 1 do fundão do DOPS. Trouxeram ela desmaiada, jogaram, era uma cama de concreto com colchão de palha, jogaram ela lá. E eu olhei aquela moça tão jovem, ela é mais jovem do que eu. Aí, tão menina, desmaiada, e eu achei, francamente, que ela tinha morrido. Aí eu comecei a gritar na janelinha ali, era uma celinha de 2 por 3, era uma coisa aquelas solitárias, meio solitárias lá do fundão, onde ficavam as mulheres. E eu comecei a gritar naquele corredor, né? Ela está muito mal, ela está morrendo, está morrendo. Aí vieram buscar ela, buscar desmaiada ainda, levaram embora. E o marido dela também estava muito, muito torturado numa das celas grandes. Levaram ela embora e eu perguntei para o guarda que ficava, nossa, tinha uma janelinha assim, cadê a moça que estava aqui? Ela chama Vera. E eu me confundi, achei que era Ribeirão Preto, que ela tinha me falado anteriormente quando chegou. Aquela moça que estava aqui comigo, falou, olha, ela foi levada para uma sala lá na frente que tem uns beliches lá para os investigadores. Claro que eu não acreditei. Eu achei que ela tinha falecido. Né? E depois esse guarda chegou para mim e falou, olha, tua amiga aí foi levada para o hospital militar. Eu continuei não acreditando nele, porque a gente sabia que as pessoas morriam assim. E eu fiquei desesperada. Quando chegou depois a Elza Lobo, contei para ela, olha, a moça, levaram a moça embora, meu Deus do céu, tal. E eu fiquei com isso. 30 anos depois... A reencontrou. Um dia recebi um e-mail, aí eu fiquei um pouco emocionada. Por acaso você esteve presa no DOPS? Você é uma moça que esteve presa no DOPS no fim de 69 e tal. Eu sou a Vera, aquela que ficou com você e tal. Gente, tremo até agora, porque era um sábado. Eu lembro que eu tremia tanto inteira. Meu Deus. E aí, aquele filme da Lúcia Murado, carioca, que também esteve presa, fez Que Bom Te Ver Viva, Que Bom Te Ver Viva. E aí a Vera foi para São Paulo, nos encontramos, e eu agora estou aqui na cidade dela, e falando aqui... E trazendo todas essas histórias. Exato, uma heroína brasileira, é a Vera, daqui.
Desculpa. Imagina, não tem o que se desculpar, Rose. E eu acho importante a gente trazer exatamente essa lição. Você falou tanto sobre resistência, sobre lutar, sobre acreditar, e agora você encerra falando exatamente sobre viver, não é? É. E o valor que a gente E o deve desespero dar a que isso. dá de ver que muitas dessas coisas ainda continuam, não é? Mas seu trabalho continua forte, você colaborou forte. com a Comissão da Verdade, Comissão da Verdade um Nacional, trabalho importante para municipal, o Brasil. também lá de São Paulo, importantíssimo para a recomposição da história. E, como nós dizemos, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Tortura nunca mais. Tortura nunca mais. Rose, muito obrigada pela sua presença mais uma vez, em nome da TV Câmara de São José do Rio Preto. E parabéns por toda essa história, que ela se mantenha viva através das suas palavras e através das suas mensagens. Ai, muito obrigada. Sou grata. Muito obrigada. Muito obrigada também a você que acompanha a TV Câmara pelo canal 4 da NET e em TV aberta pelo 61.4. Eu te espero no próximo Identidade Feminina.